Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e temos falado a respeito dos bastidores da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo e eu estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E por isso conheço os bastidores dessa instituição e sei como a cúpula ela trabalha. Tanto é verdade que eu vou ler para você o resumo de uma reunião, certamente reunião de estaduais, e quando tem a reunião só com os estaduais, é feito um resumo dessa reunião e a reunião ela é passada para os regionais e os regionais passam para os pastores. E volto a repetir, ninguém faz absolutamente nada na Igreja Universal do Reino de Deus sem o conhecimento da cúpula da igreja. Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Bispo Renato, Bispo Romualdo, são aqueles que estão na cúpula da igreja. E o que eu tenho falado aqui nos vídeos foi o que eu vi, foi o que eu vivi, presenciei, pratiquei. Por isso tenho relatado. Não é a intenção, através desses vídeos, denegrir a imagem de ninguém, mas simplesmente repor a verdade e tentar alertar a você. Agora, se uma pessoa que viveu 30 anos dentro da instituição, ela não conhece a instituição e não fala para você o que realmente acontece dentro da instituição, então quem poderá fazê-lo? Olha só como que funciona. Vou ler aqui para você. Prezados regionais, boa tarde. A pedido do bispo, segue abaixo o resumo da reunião de hoje. Atenciosamente, Leila Sanches, secretária de Minas, ou seja, de Minas Gerais. Bom, essa reunião aconteceu no dia 8/2/2016. Então, janeiro, fevereiro. Aconteceu em fevereiro desse ano. Então, diz assim, primeiro, filme. Então, a orientação em relação ao filme. Que filme? Os 10 mandamentos. Então, olha só. Não vamos deixar perder a força no rádio e na TV, o trabalho do filme. A Record não tem a nossa força. A Record anuncia. A gente bate. A gente arranca a pessoa de casa. Ninguém... Então, diz aqui o seguinte, que orientando os pastores a trabalhar forte, é isso que quer dizer, para arrancar as pessoas de casa e levá-las ao filme, os 10 mandamentos, né? Ninguém tem autoridade para fazer bazar ou ação social sem a ordem do bispo. Por quê? Porque pastores estavam fazendo bazar, inclusive eu tenho áudio também disso, de pastores fazendo bazar, ação social, na realidade para comprar ingressos para o filme. Então ninguém faz nada sem a ordem do bispo. Não deixa ninguém alugar ônibus e viajar mais de 2 horas, porque estavam alugando também ônibus para levar as pessoas a verem o filme. Vamos ficar atentos,
porque vamos passar o Tropa de Elite. Então, a intenção era passar, a ordem era passar o filme Tropa de Elite. Ou seja, mais uma vez, uma briga, uma rixa entre a Globo e a Record. Globo e Record. Bispo Macedo e a Globo, né? E para isso usam os pastores, usam os obreiros, usam os evangelistas, os jovens. Por exemplo, você, jovem evangelista, pastor, isso está errado? Vocês não tiveram que se sacrificar para comprar ingressos, para poder levar pessoas para verem o filme? É ou não é verdade? E aqui está a orientação que foi dada. E veja, ninguém faz nada, volto a repetir, ninguém faz nada na Igreja Universal do Reino de Deus sem ordem da cúpula. Sem ordem da cúpula, do Bispo Macedo. Assim como ninguém faz nada na Record sem que o Bispo Macedo tome conhecimento. Assim como ninguém faz nada no PRB sem que o Bispo Macedo tome conhecimento. Vamos ver aqui também a respeito de política. Mas primeiro fala do ouro e o altar. Aí diz, quando o espiritual vai bem, o restante vai bem. É impossível a pessoa estar em comunhão com Deus e a coisa não andar. Vamos receber a reunião do Bispo Macedo de ontem e vamos pregar na quarta-feira. Não tem coisa melhor para o povo do que dar sequência na mensagem de quarta e domingo. É como na escola, uma matéria que é estudada. Quando damos essa sequência, então as pessoas formam uma ideia. Muitas pessoas vêm na igreja em busca de uma emoção, uma sensação, uma mágica. O povo, quando vem na igreja, a expectativa deles é oração. Mas o certo não é só oração. Tem que ter um ensino. Não pode haver deficiência no nosso ensino. A gente seguindo esse modelo de trabalho, a igreja fica uniforme. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quer dizer, conheça o meu ensino. A maioria dos nossos pastores são novos e são evangelistas natos. Isso é muito bom, mas eles não podem ser deficientes no ensino. Está escrito em Atos 9:31. A igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja que crescia em qualidade e em número. Vamos ver o relatório todos os meses. Então aqui fala o seguinte, que a igreja de Atos dos Apóstolos crescia em qualidade e número. Foi essa a interpretação de Atos 9:31. Então que iria haver um relatório todos os meses. O relatório é onde vai o que dá cada igreja, né? Se a igreja deu 5.000, aí se deu 6, se dava 1 milhão, deu 1.100.000. É um relatório da oferta mensal, porque existe um relatório da oferta mensal e por ali o pastor ele é visto. Se a oferta dele cresce, a igreja está bem. Se a oferta não cresce, o pastor está mal. Vamos lá. Quando o bispo diz que o altar santifica o ouro, o que acontece? Acontece que ele cresce ainda mais. Se o altar realmente está santificado, ele cresce ainda mais. O altar limpa para crescer mais ainda. Ele limpa para darmos mais fruto ainda. É como a gente.
quanto mais santificamos a nossa vida no altar, mais crescemos em unção, em comunhão e etc. O responsável da evangelização do Brasil agora é o Alessandro. Então, eu não sei se ainda é, mas essa reunião foi passado que o responsável da evangelização no Brasil agora era alguém chamado Alessandro. Não sei se é bispo ou é pastor. Aí vem sobre a política, falando sobre a política. E eu gostaria até de falar um pouco mais sobre essa questão da política. Como é que funciona? Olha só. Política. Esse ano vamos dobrar o número de vereadores. Então, olha só, essa orientação foi passada lá no início do ano, no mês 2, porque aí já começam a trabalhar para a política. 6 meses antes, 8 meses antes, já se começa a trabalhar com a política dentro da igreja. Como que é feito? Como que é feito? Vamos colocar o candidato para aparecer. Ele não é candidato ainda, mas ele já começa a aparecer. Ele não é candidato por exemplo, na teoria, porque ele não se apresenta como candidato. Ele continua se apresentando como bispo, como pastor. Por exemplo, vou dar um exemplo. O bispo Hinaldo, ele não começou a fazer um trabalho com as igrejas evangélicas, com outras igrejas, com outras denominações? Então, agora ele se lançou a candidato a vereador, mas isso já estava programado lá atrás. Então essa procura de aproximação com as outras denominações não é pensando nas outras denominações, é pensando em eleger ele, por exemplo, e eleger também os candidatos a prefeitos, que são do PRB, mas que têm a direção de quem? Da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Não pense você que não é assim, porque é assim. Então, olha só, coloque os candidatos para começar a aparecer. Como que faz isso? Aí ele diz aqui, deixa ele fazer o trabalho social. Olha só, então o trabalho social não é para ajudar os pobres, mas para o candidato aparecer. Por exemplo, se pede alimentos, né? Os jovens recolhem alimentos, os obreiros, os membros recolhem alimentos, agasalhos, enfim. E quem distribui esses alimentos e esses agasalhos? O candidato, aquele que vai ser o candidato a vereador, para ele aparecer. Então é assim que funciona. Veja se não foi assim na sua região, aí na sua cidade, no seu município. Veja se não foi assim. Aquele que estava aparecendo, né? Agora ele é lançado a candidato. Então diz mais, olha só. Deixa ele orar em nossos programas. Então já lá atrás eles começam a orar na Record, nos programas da Record, oração das 6 horas da tarde, oração do meio-dia, onde tem, nas outras emissoras, os pastores botam eles para orarem nas reuniões principais. Então, eles já começam a fazer esse trabalho lá atrás, para que agora a pessoa, bom, ali, tá vendo? Ele orava na Record, aí ele aparecia lá na igreja, olha só, ele fazia obra social, mas tudo já programado, não é para ajudar as pessoas, mas para que o candidato apareça. Bom, colocar os candidatos para trabalhar. Bom, ainda fala mais aqui de uma campanha de Israel que teve,
né? Parece que teve uma campanha de Israel especial numa segunda-feira do Monte Gerazim, no começo do ano. Então, agora, qual é o trabalho da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus? Eleger os vereadores e eleger os prefeitos do PRB, que é um braço da Igreja Universal do Reino de Deus, que é comandado também pela cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Por exemplo, eu tenho e-mails do Bispo Clodomir, eu tenho e-mails do Bispo Eduardo Lopes, quando ainda estava como ministro, aliás, estava como senador no lugar do Crivella. O Crivella estava na pesca, como ministro da pesca. Quando eu fui ser colocado em Caxias. O que tem a ver a Igreja Universal do Reino de Deus com a Prefeitura de Caxias? Por que eu fui colocado lá? Por quê? Porque quando eu falei com o Bispo Macedo que não ia ficar lá em Moçambique, ele disse para mim vir para o Brasil, falei que voltaria para o Brasil e aqui no Rio de Janeiro iria arrumar alguma coisa para mim. Então, me pediu para procurar o Bispo Clodomir. Então, o Bispo Clodomir, ele fala para o Bispo Eduardo Lopes, que era senador, que havia falado com o Marcos Pereira, que agora é ministro, que iriam falar com o prefeito de Caxias, e arrumar uma colocação para mim lá, onde eu fiquei lá 2 meses recebendo, sem ir lá trabalhar. Eu tenho esses e-mails estão comigo. Então, e assim acontece em outros lugares, prefeituras, acontecem em gabinetes. Por exemplo, lá no Paraná, o deputado Edson Praquesic está respondendo o processo. Lá na Bahia, também deputados do PRB envolvidos em corrupção. Lá em Minas Gerais, vereadores lá em Santa Luzia envolvidos com corrupção. Agora em Brasília estão também, o Ministério Público lá de Brasília, do Distrito Federal, também está investigando deputados do PRB, lá envolvidos também. E o que a cúpula da igreja ela faz? Ela faz o seguinte, ela sabe de tudo. Bispo Macedo, Bispo Clodomir, Bispo Romualdo, Bispo Gonçalves, eles sabem de tudo. Enquanto a coisa está dando certo, então tudo bem. Quando um desses aí aparece em escândalos, então a cúpula diz assim, não, nós não sabemos de nada. Nós não sabíamos de nada. Nós não sabemos de nada, isso não tem nada a ver com a postura do PRB, com a postura da igreja, com a postura da Record, tudo conversa. Para inglês ver. Porque no fundo, sabem de tudo. Sabem de tudo. E veja só se não vai acontecer isso agora. Vão começar, e já estão, colocando jovens, evangelistas, obreiros, membros, todos para trabalharem como cabos eleitorais de vereadores e candidatos a prefeitos do PRB. Nós temos muitas coisas aqui, muitas coisas, inclusive áudios. Durante essa semana nós vamos colocar. Se você gostou do vídeo, dê aí o seu ok, compartilhe, pode usar no seu canal à vontade, fique à vontade para usar no seu canal. Que Deus continue abençoando a todos vocês, um forte abraço, vamos em frente.